Você sabia que uma fêmea de rinoceronte já foi eleita vereadora de São Paulo? Parece mentira, né, gente? Mas o fato aconteceu mesmo. E eu te conto essa história. Tá explicado. O nome dela era Cacareco, a fêmea de rinoceronte que conquistou quase 100 mil votos nas eleições para a Câmara de Vereadores de São Paulo em 1959. O animal foi o mais votado entre todos os adversários e claro que isso chamou a atenção de todo o mundo. Naquela época, por exemplo, o The New York Times noticiou esse caso. E cerca de 5 anos atrás, o britânico The Guardian também relembrou essa história que marcou a política brasileira. Bom, mas eu vou contar essa história para você desde o início. A Cacareco nasceu no Rio de Janeiro em 1954. Foi a primeira da espécie a nascer em cativeiro na América do Sul. 4 anos depois, ela foi emprestada para a capital paulista para estrelar a cerimônia de inauguração do Zoológico de São Paulo. A participação dela foi um pedido do governador da época, Jânio Quadros. O que Jânio talvez não imaginasse é o sucesso que o animal faria. O governador chegou a brincar, dizendo que com a fama que a Cacareco tinha alcançado, ela seria uma forte candidata ao governo do estado. E essa história de eleição acabou acontecendo de verdade. Só que o animal concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores em vez de uma vaga como chefe de estado. A candidatura foi ideia de um jornalista em protesto contra os políticos da época. E a iniciativa ganhou o apoio da população. Segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, Cacareco ganhou até santinhos e também uma trovinha popular que ficou bastante conhecida na época e que dizia mais ou menos o seguinte: cansados de tanto sofrer e de levar peteleco, vamos agora responder votando na Cacareco. Pois é, e toda essa mobilização popular, por causa da insatisfação com os governantes, acabou se refletindo nas urnas. Dos 934.794 eleitores que compareceram no dia da votação, quase 100 mil votos foram para Cacareco. Ela foi a mais votada entre os 540 candidatos que disputavam uma das 45 cadeiras no Legislativo Municipal. Inclusive, a quantidade de votos que ela recebeu daria para eleger todos os 15 vereadores mais votados. Por razões óbvias, os quase 100 mil votos de protesto foram considerados nulos e não chegaram a ser computados oficialmente. Assim, naquele ano, Manuel de Figueiredo Ferraz, genro do então prefeito Adhemar de Barros, assumiu o posto de vereador mais votado com 10.214 votos. E não foi a única vez na história brasileira que um animal foi alçado a candidato em eleições, não. Antes de Cacareco, em 1955, um bode chamado Cheiroso venceu as eleições para a Câmara de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E em 1988, no Rio de Janeiro, o famoso macaco Tião, o candidato do povo, recebeu mais de 400 mil votos dos cariocas nas eleições para a prefeitura. Mas a mais famosa dessas histórias é mesmo a de Cacareco. Ela morreu cerca de 3 anos depois da vitória inusitada nas urnas, aos 8 anos de idade. 2 dias antes das eleições, ela já havia sido devolvida ao Zoológico do Rio de Janeiro. E atualmente, o esqueleto dela está exposto no Museu de Anatomia da USP. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.